Nós vamos reproduzir na sequência o programa Espírita, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Mas antes de reproduzirmos o programa aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui o melhor acervo possível. Os programas da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz Natal, além de uma quantidade enorme de outros programas já gravados, está aí na playlist. É só você acessar. Qual é o objetivo? Divulgar a doutrina espírita, para que você encontre no mesmo lugar um acervo que atenda às suas necessidades, estudo, pesquisa, lazer, sem fins lucrativos. E é por isso que vamos reproduzir agora e convidamos você para mais esse trabalho. Programa Espírita, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Apresentação de Luciano Klein, de Fortaleza, Ceará. Trabalhos técnicos de Elias Tavares, na Web Rádio Cristo Consolador de Natal. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Este está sendo para nós um momento auspicioso, de grande emoção, porque hoje nós estamos, dia 22 de junho de 2022, inaugurando o Memorial Bezerra de Menezes, nesse espaço agradabilíssimo aqui no bairro Aldeota, em Fortaleza, Ceará, com o intuito de divulgarmos a mensagem da paz, a mensagem da fraternidade, através da vida de grandes benfeitores da humanidade, sendo eles capitaneados por Bezerra de Menezes, que dá nome à instituição. Então, nosso memorial conta com várias peças, documentos raríssimos, fotografias, em sua maioria inédita, dos médicos dos pobres, além também de contar com outras personalidades do movimento espírita, ou não, mas homens e mulheres de bem, que na Terra demonstraram de forma coerente que é possível, sim, se pôr em prática aquilo que se concebe, porque foram homens e mulheres, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King Jr., Albert Schweitzer, Mohandas Karamchand Gandhi,
Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, pessoas que tiveram uma vida consubstanciada na vivência cotidiana do amor. Destacamos também de maneira especial salas montadas sobre personagens do movimento espírita cearense e nacional, como é o caso da Sala Viana de Carvalho e também da Sala Temática Hermínio Corrêa de Miranda, que temos a oportunidade dessa forma de tributar a memória desse que consideramos particularmente um dos mais notáveis escritores do nosso movimento espírita. Venha conhecer o MEBEM, o Memorial Bezerra de Menezes, quando passar por aqui em Fortaleza. Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos, que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, sendo 19 horas em Natal, é o horário do programa Bezerra de Menezes, a história de um homem, no seu tempo, a sua missão, esperando aqui o nosso querido Luciano Klein, está com algum probleminha de internet, mas creio que vai dar tempo dele chegar. Mas, enquanto isso, nós vamos fazer a prece e o evangelho, e em seguida vamos esperar que ele aporte aqui em nossa web rádio. Caso contrário, como nesse mês estamos falando sobre o suicídio, ou a prevenção ao suicídio, nós iremos trabalhar esse tema com certeza. Mas aí, vamos fazer a prece e a oração, como queiram, né? E a oração, eu amo você. Eu amo vocês a cada palavra de amor que falar. Amo vocês toda vez que me escutar. Amo vocês quando vão se abraçar. Amo vocês toda vez que perdoar. Amo vocês por falar em amar. Caridade é doar. Caridade é amar. Sigam meus ensinamentos que a vida vai melhorar. Olhem no Evangelho que realmente é amar. Vocês são meus filhos e, portanto, são todos irmãos. Abrace com emoção, abrindo o coração, pois todos merecem perdão. Caridade é doar, caridade é amar. Agora vão trabalhar. Um dia eu vou lhes buscar. Quando aprenderdes a amar, a casa é sua e comigo vão morar. Essa é a oração Amo Você, que é da abertura da nossa casa espírita Fabiano de Cristo, aqui em Natal, e também, lógico, da casa Maria do Pão. O evangelho da noite de hoje, nós pensamos em Marcos 7, capítulo 7, versículo 7. E diz assim, é uma afirmativa de Jesus. Ele respondeu, Jesus, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Isso aí, nosso irmão Luciano acabou de chegar, enquanto nós fazíamos justamente a prece. Meu amigo, como é que vai, meu amigo? Tudo bonzinho?
Tudo, meu querido, em paz, dentro do possível, tentando fazer aqui uns ajustes no computador. De última hora caiu a energia dele, aí tivemos com a De ajuda correr dos filhos, atrás, que né? Como diz o... nessas horas sabem mais do que nós, de ver aqui o que fazer para poder nos socorrer. Mas tudo em paz dentro do possível. Maravilha. Nós fizemos a prece, já fizemos também aí o evangelho, inclusive uma afirmativa de Jesus, né? Se você quiser fazer algum comentário, que é aquela parte em que ele diz que Isaías profetizou, né, sobre a gente daquela época, que também é a nossa, né? Que honrava com os lábios, mas o coração estava longe, porque ensinavam máximas e ordenações humanas. Pergunto a você, porque muitas vezes a gente sempre lê o Evangelho de Jesus e trabalha e estuda o Evangelho de Jesus como se os hipócritas, fariseus, fossem um povo somente daquela época, que não existisse ainda hoje. É como se Jesus estivesse falando só para aquela turma. Eu vim para os que estão com pecado, só aquele pessoal ali da casa de Mateus, né? Naquele come e bebe, como se a gente não fizesse parte da patota que está envolvida nessa coisa também, né, meu querido? Com certeza, querido. E já aquela época, pelo contexto da Palestina do tempo de Jesus, e Allan Kardec foi muito sábio quando se vale de informações e as põe à guisa de introdução na parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz uma abordagem já exatamente para situar ao tempo de Jesus, mas para catapultar essas informações para o amanhã, os tipos de religiosos da época, ou as principais seitas, vamos assim dizer, vinculadas ao judaísmo, que mudaram no decorrer do tempo. Muitas vezes nós temos uma ideia de que o judaísmo é uno, assim como o cristianismo foi uno, não. Na verdade, havia várias ramificações e que sofreram também mudanças ao longo dos tempos. O judaísmo ao tempo de Salomão e de Davi era um, já com a ideia de Moisés é outro, então também tinha essas mudanças. E os fariseus, lembrados por você, assim como os saduceus, que tinham assento no Sinédrio, que era o órgão principal de Jerusalém, que tratava das questões de natureza política e religiosa, eles tinham uma visão, curiosamente e paradoxalmente, muito materialista. Os próprios fariseus, e Allan Kardec, se valendo do sentido da palavra, etimologicamente, quer dizer, aquele que é separado, né? Eles já tinham essa ideia de manter distância, de se mostrarem como se fossem, embora não fossem, uma casta especial, em evidência, pura, e procuravam, de fato, usar vestes brancas, túnicas alvinitentes, para mostrar por fora uma pureza que intimamente não tinham, em termos de sentimento. Por isso, Jesus foi, por várias vezes, de maneira contundente, na direção deles para fazer esse alerta e trazer-lhes os ensinamentos necessários, que, evidentemente, nem todos compreenderam. Paulo, ao que nos parece, era fariseu, porque os saduceus já tinham uma visão mais voltada às questões de natureza material também, mas tinham quase sempre uma influência muito grande da cultura helênica. Então, você vai encontrar alguns judeus que você supõe terem sido saduceus, embora alguns digam que foram fariseus, mas os saduceus, normalmente, eles tinham, por influência grega, a opção de adotar nomes gregos. Por isso, Nicodemos, né? Que é um nome de origem grega. Possivelmente era um saduceu. Não há uma caracterização explícita de que ele tenha sido fariseu. Provavelmente ou foi fariseu ou saduceu, mas era um homem bom. Então, Jesus faz sim esse alerta àquela época, querido, como a todos nós, inclusive a nós espíritas. Bezerra de Menezes lidou com alguns desses fariseus de seu tempo, ou saduceus, como queiram. Essas pessoas que, mesmo espíritas, o que é algo muito difícil de entender, embora compreendamos que é da nossa natureza, mas difícil porque o Espiritismo nos dá essa certeza da imortalidade da alma, fala-nos de forma eloquente acerca da reencarnação, nos dá uma ideia ampla da existência de Deus, que nós somos responsáveis pela construção do nosso próprio destino, e mesmo assim, nós continuamos sem perceber efetivamente a necessidade de viver os ensinamentos de Jesus. Daí a advertência constante de Jesus àqueles de seu tempo, que serve para todos nós ainda hoje, chamando-os de hipócritas, raça de víbora, que carregavam, né, a pureza por fora, na brancura das vestes, mas a podridão
na intimidade dos corações, e ainda diria mais. Esse é um alerta também bem direto. A mim, pelo menos. Nem todo aquele que disse, ó Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta saber que a reencarnação é uma realidade, que a comunicabilidade dos espíritos também, que Jesus é o modelo e guia da humanidade, se nós, no nosso dia a dia, não fizermos por onde aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. E no próprio Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, questão 982, Kardec pergunta, tem necessidade de fazer profissão de fé espírita e crer nas manifestações para assegurar a sorte futura? Que os espíritos dizem não. Lá no final diz, olha, o que vale é a consciência tranquila. Quer dizer, e consciência tranquila você não consegue com a superficialidade dos ensinamentos, né, que apenas estão no verniz de todos nós. Eu acho que, falando por mim, e incluindo muita gente, ainda temos muito de fariseu, né? Ainda temos que expulsar ainda, num bom sentido da palavra, esse fariseu que insiste em se apossar da gente. Mas, meu amigo, inclui algumas perguntas sobre Bezerra, e o assunto é Bezerra, é o livro que você lançou, e eu quero começar perguntando como é que está o livro. Você já pensa em fazer outras edições? Soube que a presidente da Federação Espírita da Alemanha é a única presidente espírita da Federação da Alemanha que nascera no Piauí, o que é um privilégio, tá entendendo? Teve aí com você, aí em Fortaleza. Maravilhosa, aí, ser humano como é que extraordinário. Como é que vai o livro nosso, meu querido? Meu querido, vai muito bem. Nós vamos ter agora, inclusive, em novembro, aqui em Fortaleza, a Bienal do Livro, que desde a época do início da pandemia, no ano que aconteceria, foi suspenso, por razões óbvias, mas agora vai retornar. E nós vamos ter um stand especialmente para a divulgação do livro. O livro já passou a casa dos 3.000 exemplares vendidos, né, nacionalmente, agora já estão sendo acomodados aí para divulgação em algumas livrarias, inclusive as grandes livrarias aqui de Fortaleza, o que é motivo para nós assim de muita alegria, né? Porque a tua obra está sendo reconhecida exatamente pela grandeza desse espírito que tentamos homenagear. Então, nós temos ido agora já em viagens presenciais a alguns estados. Estivemos, comentei com você, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e fizemos um trabalho pela FEERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ou FERGS, como eles carinhosamente chamam a instituição, uma federativa muito bem estruturada, modelar, e igualmente também estivemos em Curitiba, né? E fizemos o mesmo lançamento da obra de Bezerra de Menezes, e também lá lançamos um livro novo sobre Viana de Carvalho, essa glória da oratória espírita até a primeira metade do século passado. Então, são federativas que, a do Paraná, que agora completou 120 anos, a do Rio Grande do Sul, que tem dado um apoio muito grande, aqui nós queremos agradecer, como também a da Bahia, né? A nossa querida Ednólia Peixinho, ela tem investido muito nesse trabalho do resgate da memória, temos colaborado em algumas ações, em algumas atividades, e ela também tem dado todo esse apoio. Então, nacionalmente, assim, nas livrarias, para o público, até não espírita, que é mais importante para nós, né? Bezerra de Menezes está sendo bastante divulgado, e sua vida esquadrinhada, conhecida por todos aqueles que têm a oportunidade e a paciência, né, de ler o livro de 1.200 páginas, que, por amor a ele, nós trabalhamos durante alguns anos. Então, eu quero registrar aqui a presença do Lar José, da Miriam, e da menina que vende aí os nossos livros, né, tranquilamente, ela aí que é o apoio, vamos dizer assim, logístico nas coisas. Mas, quando você falou não espírita, estava me populando aqui na cabeça justamente uma pergunta que parece que você já começou a responder, até por uma transmissão de pensamento. Bezerra de Menezes, enquanto homem e exemplo de homem e espírito, ele já ultrapassou a barreira daquela coisa do movimento espírita. É um baluarte do movimento espírita, mas ele já está, vamos dizer assim, já transpassou essa barreira do espiritismo e já chega para a grande coletividade, vamos dizer, pelo menos cristã, vamos dizer assim, de uma forma geral, a nível de Brasil, a nível do mundo também? Sem sombra de dúvidas, meu querido. Essas grandes almas são difíceis de serem entendidas por nós. A nossa miopia espiritual,
na nossa estreiteza de visão. Nós é que ainda, às vezes, tentamos trazer esses irmãos que, para nós, claro, são referências, para os limites da nossa fé. Meu Francisco de Assis, se eu sou católico. Meu Martin Luther King Jr., se eu sou da Igreja Batista. Meu Chico Xavier, se eu sou espírita. Então, essas almas você não deve nunca pronunciar de forma possessiva, meu, mas no nosso Bezerra de Menezes, porque ele transcende, você está coberto de razão, a seara espírita. Essas grandes almas, elas não estão preocupadas, como diz aquela bela mensagem recebida em 1863 em Harvard, que se encontra na parte final do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, de uma rainha francesa que ficou profundamente consternada, decepcionada com ela mesma, mas mostra a visão que ela passa a ter do mundo espiritual, que realmente, quando nós chegamos do lado de lá, Deus não quer saber qual foi a nossa profissão de fé, qual foi a nossa etnia, qual foi a cor da nossa pele, quanto de bens nós amealhamos, não. Ele quer saber o bem que nós fizemos, as lágrimas que nós enxugamos. Enquanto muitas vezes, nós espíritas, inclusive, ficamos aí nos digladiando na internet, por questões de pontos de vista, por questões de natureza ideológica, ou até doutrinárias, essas almas estão preocupadas com o coração chagado, como o doutor Bezerra se refere até hoje, né? Os que estão à margem do caminho, os filhos do Calvário, expressão que ele gosta muito de usar, e esses estão em toda parte. Nós, quando entendemos o Espiritismo, você sabe disso, espírita há muito tempo, os nossos trabalhos de promoção social não são só para os espíritas, são para famílias de outras denominações religiosas. Você não pergunta se ela é católica, se ela é evangélica, e não tem, pelo menos não deve ter, nessa natureza de trabalho, esse proselitismo. Se a pessoa quiser conhecer num trabalho dentro da casa espírita, ela vai. Então, o doutor Bezerra de Menezes age assim, nós sabemos que ele transcende, ele está atuando em vários campos, inclusive da fé. Segundo o Divaldo Franco nos informou, a ação missionária do doutor Bezerra de Menezes hoje vai além do Brasil, vai na América Latina e já na Europa. Já falamos com você, e você agora se torna nossa queridíssima irmã. Veja bem, uma piauiense, né? Na Alemanha, a Maria, que eu não ouso pronunciar o sobrenome dela, embora seja nete alemão, mas eu conheci o marido dela, também uma pessoa simpaticíssima, maravilhosa, esteve aqui também conosco. Não fala uma palavra em português, mas você sente a grandeza do coração dele. Então, esses companheiros... Deixa eu só fazer um adendo. Eu tenho um programa com a Maria, eu ouso falar, porque é bem rápido. Se eu falar devagar, eu não falo. É igual ao nome do Kardec. A gente só fala bem rápido, porque falar aqui devagarzinho, o meu ainda dá, porque a marca da calça, né? Calvin Klein, hoje está todo mundo pronunciando. Ou Klein, tanto faz, enquanto tanto fez. Mas então, uma coisa que eu notei com o povo alemão, eu estou falando com alguns alemães, é que a gente sempre acha que o alemão é aquela coisa muito centrada, muito colosso, que é um povo muito emotivo. É um povo assim, quando gosta, quando não gosta, não tem essa coisa. Quebrou esse paradigma com a Maria e com a turma da Alemanha que eu tive o prazer de conhecer. Certo? Fantástico. É verdade. O marido colou com o que eu estava pensando. Simples, extremamente simples, né? Pessoas afetuosas. E, de fato, é porque nós somos latinos, nós falamos muito com o corpo. Né? O corpo fala, dizia Pierre Weil, né? Então, na nossa latinidade, você se expande mais, né? Os terminais, gesticula. O alemão é mais cínico. Cínico aí não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de compenetrado da filosofia de outrora, né? Então, normalmente é mais pela própria situação do povo germânico, tinha essa característica, mas lembramos que as características culturais, elas são também entendidas à luz da reencarnação, contraditadas ou quebradas a partir dos espíritos que reencarnam ali, né? Então, são pessoas extremamente afetuosas. Meu avô também era uma figura muito expansiva, né, que era alemão. Então, isso é muito relativo, dependendo da natureza humana. É verdade. Mas, inclusive, está tudo amarelo aqui nas nossas legendas. Por quê? Porque o setembro, né, é o mês da prevenção do suicídio. Lógico, o Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, com a história de um rapaz, né, que suicidou-se, ele tinha um carro, se não me engano, um Corvette amarelo, e aí começou isso. Mas você que sabe muito bem, desde 1994, que nós temos uma campanha permanente
sobre a vida, né, a prevenção da vida, das drogas, da eutanásia, da evangelização infantil. E o próprio Livro dos Espíritos trata disso diversas vezes. E aí era uma pergunta minha. Eu sei que já tem pergunta aqui, que eu até mandei para você, mas o doutor Bezerra tratou desse assunto, porque no filme, eu não sei, e depois o próprio Carlos Vereza disse que não estava no script, naquele diálogo com o chamado materialista, da questão do suicídio. Mas ele, enquanto encarnado, ele tratou, tinha isso muito na época dele, a questão, estamos falando aí de 150 anos atrás, mais ou menos, tinha essa questão do suicídio, ou isso é uma praga mais acentuada na modernidade do século passado para esse século? Sem sombra de dúvidas, querido, que as coisas se acentuam mais à medida em que nós passamos a viver numa sociedade mais materialista, mais consumista, ou numa sociedade industrial como a nossa. Então, na verdade, essa aceleração no processo de industrialização, que teve o seu lado positivo, é como dizia o Roberto Carlos numa velha canção dos anos 70, eu não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Então, às vezes, nós exacerbamos em demasia essa capacidade, né, de progredirmos, de inventarmos coisas extraordinárias, incríveis, mas nos esquecemos do outro, daquele que trabalhava nas fábricas, nas indústrias têxteis. Então, nós vamos ter uma série de problemas de natureza social, sobretudo, que vão acontecer exatamente. E uma pessoa desesperada pela fome, ou se sentindo na incapacidade de dar algo ao filho que precisa, ela pode, evidentemente, em momento de aflição, de angústia, cometer o suicídio. Nós temos vários relatos de casos de suicídios, já no século XIX. Émile Durkheim, que foi um dos primeiros a estudar a questão do suicídio, sociólogo que era um dos pais da sociologia, na virada do século XIX para o início do século XX, ele já pontuava exatamente nessa questão. Então, houve muito disso. Claro que hoje nós estamos, a população mundial é maior, nós estamos quase que vivendo aí, ou testemunhando o que é triste para nós, depois de sairmos da pandemia da Covid, quase que, se não, um outro processo pandêmico, que é do suicídio. E agora com nuances, com detalhes que nos assombram, porque já estão envolvendo aí crianças, adolescentes. Isso, em parte, tem a ver também com os valores, a forma como nós estamos vivendo, essa preocupação tão somente com o ter e a despreocupação com o ser, que nós nos tornamos pessoas melhores. Claro que tem todo um fator também que a gente tem que ter muito cuidado, de natureza psicológica, aquilo que nós devemos dizer. Como espíritas, nós sabemos as consequências desse ato, o que é que nos aguarda do lado de lá, mas não no sentido de punição. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque Deus é pai, ou melhor, Deus é mãe, Deus sabe onde aperta o sapato em cada um, e sabe das intenções que vão no íntimo de cada criatura. Então, querido, o doutor Bezerra não tratou diretamente dessa questão, mas ele falava da vida. Porque a proposta de Jesus, embora Jesus também não falasse essa questão diretamente, mas indiretamente ele nos proclama a vida a todo instante. Vim para que vós tivesseis vida, vida em abundância, vida em plenitude. É uma mensagem para a não desistência. É uma mensagem para a esperança. É uma mensagem para a perseverança, para que nós continuemos, não obstante os obstáculos que a vida nos impõe, para o nosso crescimento espiritual, para que nós prossigamos no nosso desiderato e não esmoreçamos. E, nesse sentido, a vida de Bezerra de Menezes, como já falamos em outras oportunidades com você, a desencarnação da primeira esposa em 1863, depois quase que um rosário, como se ele estivesse observando peça por peça se desmontar do seu terço para a tradição católica, dos filhos que vão desencarnando um após outro. Olha a dor de um pai, dos 16, sendo uma adotada, conforme já falamos, ele vai ver partir antes dele 10 filhos, né? Então, para suportar isso, tem que ter muita perseverança, tem que ter muita confiança. Então, pelo exemplo de vida dele, ele nos legou esse hino de amor à vida e essa certeza de que nós não devemos desistir. No caso do filme, aí lembrado por você, foi até uma sugestão nossa, porque nós participamos à época como roteirista, embora não fôssemos bem roteiristas, éramos mais consultores. Eu, ao lado da Andréa Bardavil, a convite do Eduardo Girão, fizemos aquele trabalho. Ele ia ser um docudrama, depois ele mudou para filme,
E, na época, para que pudéssemos acrescentar algo a mais, nós sugerimos algumas passagens do Irmão X. Entre elas, que se encontra no livro Instante de Vida, já falamos isso aqui, essa da passagem do diálogo com o materialista. E ali, na mensagem que o Irmão X, Humberto de Campos, passa para todos nós, uma das questões levantadas é exatamente que tem a ver com o que nós respondemos a você, porque as doutrinas materialistas e muitos dos que as defenderam optaram por fugir da vida, né? Alguns até pregavam o suicídio para os seus adeptos, mas não demonstravam coragem de fazê-lo em determinado momento. Tanto é que tem um grande filósofo, não vou dizer o nome, para que os estudiosos dele não me peguem depois, mas ele propõe aos seus estudantes, aos seus seguidores, que em caso de desespero, o suicídio era uma opção. Aí um aluno perguntou, por que o senhor, que já está em certa idade, ou com a certa idade madura, o senhor antes deve ter passado por algum problema na vida, quando tinha a minha idade, por exemplo, por que o senhor então lá atrás não cometeu suicídio? Né? Então, às vezes acontece isso, é uma reflexão que é sempre importante e oportuna, sobretudo, querido, nesse mês, porque nós temos amigos, e não é pelo fato de sermos espíritas que estamos isentos disso, não. Há casos, inclusive, graves, até no nosso próprio meio, nós temos amigos espíritas que já partiram através dessa ilusória porta, e porque o problema é muito grave, é um problema de saúde pública, é um problema de natureza mental, psicológica e espiritual, e que exige de todos nós, portanto, bem-vindo esse mês de setembro, mês do Setembro Amarelo, exige de todos nós uma atenção devida àquele que está do nosso lado ali, às vezes pedindo socorro, e nós não damos atenção a ele. Você encerrou muito bem, meu querido, pedindo socorro, né? Que existe um verdadeiro pedido de socorro que a gente insiste em não atender, e acho que a prevenção é. Enquanto você falava de Jesus, eu me lembrei da mulher com sangramento, era 18 anos, o aleijado do tanque também há tanto tempo. Quer dizer, eram pessoas que poderiam perfeitamente ter optado pela saída da vida, pela porta errada, mas esperaram, né, o momento certo. Quem sabe não foi isso que Jesus disse, olha, foi você que se ajeitou, né? Você podia ter ido embora e ficou aqui, então quem sabe não seja isso que Jesus falou, só você acertou. Não está todo pronto, mas pelo menos nessa vez não foi embora por uma porta equivocada e esperou que a gente desse uma pequena solução que estava dentro de você mesmo. Então, eu vou agora partir para umas perguntas que chegaram aqui, e a primeira que chegou foi lá do Francisco Dornelles, aí das Minas Gerais. Ele diz assim, na política e como político, que avanços na lei e da lei foram propostos pelo Bezerra de Menezes? E aí eu queria até fazer um pouquinho. Tem alguma daquelas propostas do Bezerra que conseguiu chegar, lógico, mudança para ali e para cá, mas que ele foi aquele que começou, teve a primeira ideia, e dali, lógico, que as leis têm que ir mudando com o tempo. E aí já se passa mais de 100 anos, então muita coisa deve ter mudado. Ou se aperfeiçoar, vamos dizer assim, não é isso? Exato. Quanto à questão da Constituição em si, a época vigente, ele não pôde fazer nada, porque ela perdurou de 1824 até 1891, que foi a primeira Constituição ainda imperial. Quer dizer, na verdade, até 1889, porque vem o advento da República, encerra a monarquia, e até 1891 é que nós vamos ter a nova Constituição, que já é republicana, que será a segunda do Brasil. Então, o esqueleto, propriamente, da nossa Constituição não mudou, como a Constituição norte-americana, que é a mesma desde o século XVIII, mas o que nós vamos ter é uma série de emendas. Nesse sentido, o doutor Bezerra de Menezes integrou várias comissões parlamentares, propôs algumas emendas, como, por exemplo, a melhoria dos proventos, dos salários dos professores em várias instituições públicas, inclusive do Colégio Pedro II. Ele lutou muito pela questão do bom acolhimento dos que vinham de fora ao Rio de Janeiro, tanto do Brasil. Inclusive, ele criou a Sociedade de Beneficência Cearense, da qual foi presidente, para que assim ele pudesse dar condições, guarida, abrigo e orientações para os seus conterrâneos, que vinham do norte, como também, e especialmente, aos portugueses. Por isso que ele recebeu, em 1879, uma belíssima homenagem, que é um dos quadros mais belos que nós temos, de um artista plástico português, uma pintura dele de corpo inteiro com o fardão
que ele utilizava na Câmara dos Deputados. Então, foi uma homenagem da colônia portuguesa, o amor que ele tinha também aos nossos irmãos lusitanos. Nós vamos encontrá-lo, e já falamos disso em outras oportunidades, na sua luta constante, e aí com influência direta nas leis nacionais, embora fossem leis protelatórias, a luta pela abolição da escravatura, apoiando, por exemplo, porque foi necessário no momento, a lei do ventre livre, que é de 1871. Depois ele já vai, em 1884, mais engajado, efetivamente, lutar por outras leis abolicionistas, inclusive assinando a lei do sexagenário, que nós sabemos também que fez parte de um processo, e já mais efetivamente, em 1888, no ano da abolição, ele recebe, como político, uma homenagem da Sociedade Abolicionista do Rio de Janeiro, que era presidida pelo João Klepp, o nome, na verdade, da instituição era Confederação Abolicionista, que o homenageava porque em abril de 1888, portanto, um mês antes da Lei Áurea, que é de 13 de maio daquele ano, ele tinha participado de forma intensa na luta pela abolição. Nós vamos encontrá-lo à frente como político da causa ecológica, já profligando contra os abusos cometidos às matas da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, contra uma fábrica de fuligem no Rio, também, que já causava incômodo na população de São Cristóvão, então freguesia, hoje bairro. Nós vamos tê-lo à frente também de várias ações, visando, por exemplo, as condições de vida dos empregados domésticos, porque naquela época, devido ao trabalho escravo, os empregados domésticos eram pouco valorizados, não tinha segurança nenhuma. Então, ele foi alguém muito sensível nesse capítulo, além das questões de natureza ecológica, a luta em prol da abolição, a luta em prol sempre da democracia. Dr. Bezerra era um democrata por excelência, tanto que quando republicano, já na fase mais à frente, que as biografias não trabalham, só trabalham, alguns achavam que ele tinha parado na política em 1885, 84, não é verdade. Ele continuou, foi eleito ainda em 1889, na última Câmara do Império, e também, na década de 1890, ele fez parte do Centro Federativo Republicano, 15 de novembro, e fundou em 1895 e 96, na transição desses 2 anos, o Partido Democrata Federalista, o partido que teve curta duração nessa fase inicial da República. Então, foi alguém, usando a expressão dos nossos jovens de hoje, antenado, ligado com o que estava acontecendo no mundo e procurando sempre encontrar alternativas, sobretudo no campo do desenvolvimento nacional, na área empresarial, incentivou, fomentou a criação de ferrovias, que hoje nós sabemos que seria algo extremamente importante para o nosso país. E quanto tempo nós não temos investimento nessa área? Parece que tudo parou, né? Um país como o nosso, e pelo menos da nossa dimensão... Perdido, né? Desde Mauá, desde Visconde de Mauá, nós tivemos, durante um bom tempo, um investimento nessa área, e parou. Um país do tamanho do nosso era para ter sido rasgado por ferrovias. Bezerra foi um visionário nesse sentido, infelizmente. Então, são só alguns exemplos do que ele pôde fazer como político em seu tempo. Maravilha. Você vai falando, o que é que vem na minha cabeça? O que é que estava vindo na minha cabeça? Como é que ele arranjava tempo, né? Já me fiz essa pergunta. Porque lá e aqui, ele vai pipocando assim, ele vai vendo que as coisas vão pipocando. Basicamente, você já respondeu uma outra pergunta que tem aqui, que é sobre a questão justamente da escravatura, né? Se tem algum artigo, jornais ou livro em que ele... o pronunciamento que ele fez com relação à liberdade dos escravos, aí do querido Jeremias, aí de São Paulo, né? Mas eu posso acrescentar, dizendo que há muita coisa que ainda é inédita, inclusive ele já escrevia em jornais da época muitas propostas, desde os anos 1860, 20 anos antes da Lei Áurea, ele publicou um livro, nós já falamos em outra oportunidade, As Medidas que Convém Serem Tomadas para a Abolição Gradual da Escravatura no Brasil, do elemento servil, como era chamado o elemento escravo, à época era assim tratado. O escravo era visto como objeto, e ele tinha uma atenção especial a esses nossos irmãos, até hoje injustiçados em nosso país, que foram arrancados da mãe África violentamente e obrigados como escravos a trabalhar pela nação brasileira, construindo o nosso país. E depois da abolição,
o que aconteceu? Foram preteridos, relegados a um segundo ou terceiro plano e ficaram totalmente desamparados. O que é fazer um escravo liberto depois de 50, depois de 60 anos? Uma moça, uma senhora, porque se vivesse até 60 anos já era demais, né? Na escravatura. Então, o que aconteceu? O doutor Bezerra lá atrás já tinha preocupações com isso, inclusive com os jovens. Ele não só propõe a abolição, como o político às vezes faz, alguns até demagogicamente, mas de forma responsável, mostrando, olha, vamos libertar esses jovens, mas lhes dê condições deles poderem frequentar uma escola, preferencialmente uma escola de ofício, que seria hoje as nossas escolas técnicas, para que assim eles possam ser aparelhados devidamente, terem condições de aprenderem um ofício, para quando forem jogados na sociedade, terem direito a um emprego digno. Então, nós temos vários artigos do Dr. Bezerra de Menezes, que nós podemos até depois fazer um trabalho, garimpando-os em jornais da época, dos anos 60, dos anos 70, em que ele se manifestava a favor da liberdade do elemento servil. Então, há muita coisa ainda que tem a ver com o trabalho dele, até porque, como nós já dissemos em outra oportunidade, em 1867, 2 anos antes de publicar o livro, que hoje é bastante conhecido, há até historiadores que trabalharam já essa temática específica do pensamento abolicionista ou emancipacionista de Bezerra de Menezes, mas a partir de 1867, ele, talvez por isso, se dedica com mais afinco, porque ele teve uma filha, conforme nós já falamos na outra oportunidade, adotada, né? Que era adotada e que era uma escrava alforriada, né? Então ele tinha uma outra razão até também para lutar a favor dos irmãos na terra da sua filha Antônia Bezerra de Menezes. E outra coisa, né? Como espírita, a gente sabe que o espírito não tem cor, não tem sexo, né? Então é algo... Mas eu queria apenas que você reprisasse o nome do livro, porque o nome do livro, ele daria... só o título, não precisa nem entrar, só o título, dá para a gente fazer um seminário aqui de 1 semana ou mais. Repete aí o título para mim. A escravidão e as medidas que convêm para a abolição lenta e gradual da escravatura no Brasil. E sem prejuízo para a nação. Para a nação. Né? E sem prejuízo para a nação. Olha a ligação. Porque, como ocorreu, quando você soltou todo esse, desculpa a expressão, esse mangote de homens e mulheres na sociedade como foram, criou um problema para a nação, que até hoje... Grave. Até hoje nós temos as consequências disso. Com certeza. Né? Principalmente no Rio de Janeiro, onde havia o maior número de escravos. Então, Rio, você vê cidades como Rio, como Salvador, Recife, onde tinha o maior número de escravos, vamos dizer assim, Minas também, de uma forma geral, passa por essa problemática que Bezerra já havia algum tempo antes, porque tem que ser lenta, teria que ser gradual, para não causar nem dano... Responsável, né? Nem dano ao ex-escravo, nem também à pátria. A própria nação, Porque imagina se a gente tivesse capacitado a metade, uma hipótese, capacitado a metade desse povo todinho, que era muita gente, a gente teria uma mão de obra qualificada e a história poderia ser outra. A gente poderia estar hoje falando de um primeiro lugar no mundo. Tanto é que nós já vamos ter alguns nomes importantes, né, na nossa vida nacional, expoentes afrodescendentes, como o próprio Machado de Assis, como José do Patrocínio, né, e outras tantas figuras notáveis, né, que vão, Silva Jardim e outros tantos mais, que vão lutar pela causa da liberdade dos seus próprios irmãos ou de outras questões de natureza política, social, na área da literatura, na área das artes, né? Então nós vamos ter também muita gente boa trabalhando já pela construção de um mundo diferente, um mundo mais justo, igualitário, fraterno. Aí você falou na área da arte. Lógico que como escritor e como jornalista, que não deixa de ser uma arte, mas ele também tem alguma coisa com relação à arte, essa coisa da pintura, da música como forma, teve algum incentivo dele? Sim. Porque é muito importante a arte, porque no meu modo de ver, a arte, de uma forma geral, seja ela qual for, ela retrata, é um retrato permanente de uma época. Então, se você vai ver os retratos, as músicas do século XVIII, XVII, eles estão retratando, os livros estão retratando
como se fosse um fax, né? Uma foto daquela época. E aí é muito importante a arte como esse contexto de ser essa memória, né? De geração a geração. O Dr. Bezerra de Menezes foi sócio efetivo, fazia parte do conselho da diretoria da Sociedade Brasileira Propagadora das Belas Artes. Inclusive, tinha um prédio extraordinário, imenso à época, na Rua Senador Dantas. Ficava no número 5, a sociedade era no número 3, e do lado era o Liceu de Artes e Ofícios. Liceu de Artes e Ofícios. Então, artes. Então, o doutor Bezerra, o Liceu fazia parte da Sociedade Propagadora das Belas Artes. Então, o doutor Bezerra de Menezes estava ligado a essa questão. Ele sabia da importância da arte na vida dos jovens. Ele era, se não fosse médico, um homem vocacionado ao magistério. Nós colocamos isso num capítulo específico do livro, em que tratamos do quanto ele fez pela educação. Foi uma pessoa que o ensina em seu tempo, o surgimento de várias escolas, foi fundador de várias escolas no Rio de Janeiro, sobretudo na capital do país, na corte imperial, nos anos 1870. Ele fundou várias escolas. Em relação também ainda à arte, todas as suas filhas, essa informação nós obtivemos com uma bisneta dele, Dona Ieda Cardoso, ainda hoje entre nós, com quase 90 anos, uma senhora simpaticíssima, católica, que dança com a filha dela, Rosane Vitor, que é psicóloga no Rio de Janeiro, com quem nós mantivemos um contato muito fraterno. Tem até imagens dela no livro, ela é muito simpática, e ela era simplesmente neta da Ernestina, que era filha do Dr. Bezerra. Conviveu com a avó. A avó dormia no mesmo quarto que ela, e ela contava algumas experiências com a filha do Dr. Bezerra, que tinha os olhos verdes, claros, portanto, como pai. E ela nos dizia que o Dr. Bezerra preparava todas as suas filhas na música, todas tocavam divinamente o piano. Inclusive, a Ernestina chegou a apresentar-se por várias vezes em alguns salões, em alguns teatros da época, né, como exímia pianista. Então, isso já demonstra, isso aí já diz o quanto ele amava a arte, né? Então, um homem que tinha essa visão, vamos dizer assim, multifacetada em relação ao mundo de uma forma geral. Você me provocou, perguntou, e eu estou lhe respondendo objetivamente. Então, prática, só falta dizer que ele era um desportista, né? E de fato era também, que ele tinha umas práticas esportivas também, só não futebol, porque naquela época não havia futebol no Brasil. Até já havia no mundo, né, no final dos anos 1890, mas eu até brinco muitas vezes quando alguém pergunta, né, alguma coisa sobre o Dr. Bezerra, eu digo, olha, se ele torcesse algum time, ele torceria o meu time aqui do Ceará, que é o Ferroviário, né, que ninguém nem fala mais, que é o terceiro time do Ceará em termos de o Ferrinho, meu amigo, Ferrinho. Que é o Ferrinho, né? Ferrinho já, antigamente, eu não sei hoje, mas antigamente era quente. Antigamente era um time bom. Hoje não, hoje caiu agora para a Série D. Tá com o Santa Cruz lá, viu? O Santa Cruz mas o Ferroviário, eu digo que ele torceria Ferroviário por causa do nome, né? Ele gostava de ferrovias, né? De ferrovias. Mas você falou em arte e me veio essa questão sobre a arte e o esporte também de uma forma geral. Quando nós vamos nos debruçar, e tem uma pergunta que vai falar sobre isso, as comemorações que tivemos agora mês passado, então, nós somos de uma casa Bezerra de Menezes, de origem, que nos enche de muita alegria. Não digo orgulho, porque não deve ter orgulho, mas de muita alegria, muito contentamento. Fico muito feliz por isso. E a gente sempre falava, Bezerra de Menezes e a evangelização infantil, Bezerra de Menezes e o ESD, Bezerra de Menezes e a mediunidade, a desobsessão. Na área da federativa, dele espírita, ele trabalhou tudo isso, né? Hoje, esses departamentos que existem, quer dizer, você tem hoje numa casa, tem todos os departamentos, assistência, promoção social, a evangelização infantil e adulta, a mediúnica, tudo isso, de uma forma geral, nasceu ali daquele período que Bezerra estava dentro da federação, né? Sem dúvidas. Eu até ouso dizer, claro que a providência divina encontraria certamente outra maneira, mas que Bezerra de Menezes salvou
a Federação Espírita Brasileira. A entidade estava só sobrando, estava afundando, principalmente pelos problemas de natureza material. Não é fácil manter uma instituição daquele porte. Então, quando ele foi convocado, praticamente foi convocado, lendo as atas da época, nós constatamos isso. Assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira pela segunda vez, a sua missão foi nesse sentido, foi de salvar a FEB. Então, foi graças a esse seu trabalho pioneiro que tudo mais irá acontecer no futuro da instituição. Daí a importância histórica de Bezerra de Menezes, como espírita, à frente da federação, na administração da instituição. E, óbvio, né, como já falamos em outra oportunidade, na divulgação da doutrina, que talvez seja a sua maior tarefa ou missão no meio espírita, através da coluna Estudos Filosóficos. Então, desde então, a sua luta constante, quando encarnado e depois de desencarnado, é para que nós nos aparelhemos melhor, para que nós nos organizemos mais, para que nós deixemos de picuinhas e foquemos na divulgação mais bem consolidada do ideal espírita. É ele que vai, através de várias mensagens ao longo da primeira metade do século passado, por médios como Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, Aura Celeste, Chico Xavier, mais tarde, Divaldo Pereira Franco e outros tantos mais, trazia aquela mesma mensagem, da mesma maneira quando ele trazia, quando encarnado, nas preleções que fazia, ou nos artigos que escrevia pela Federação Espírita Brasileira. Não nos esqueçamos que o Dr. Bezerra de Menezes, a partir de 1947, 48, enquanto muitos espíritas discutiam coisas que não levavam absolutamente nada, enquanto a humanidade vinha saindo de um momento gravíssimo de destruição, que foi a Segunda Guerra Mundial, e ainda havia espírita, eu estou colocando isso porque tem a ver conosco, seres humanos em perfeição, que ficava brigando por questões de natureza doutrinária, por ponto de vista. Então, houve uma tentativa de se organizar, de se unir à família espírita na época, e aí nós vamos ter o Pacto Áureo. O Dr. Bezerra de Menezes estava lá, o Dr. Bezerra está influenciando diretamente, e ele esteve aqui no Nordeste, já falamos em outra oportunidade a respeito, um nordestino, um baiano que viveu no Rio de Janeiro, Leopoldo Machado. Há várias mensagens no livro Caravana da Fraternidade, lançado no início da década de 50, escrito por Leopoldo Machado, Leopoldo que desencarnou em 1957, em que nós temos notícias do mundo espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, mensagens que ele enviava pelo médium da caravana, Ari Casadil. Aliás, um médium totalmente esquecido. Hoje não há uma fotografia que eu conheça desse médium notável. Então, você veja que o Dr. Bezerra continua, vem trabalhando a favor da evangelização infantil, a favor do ESD, porque foi ele, inclusive, já que falamos de ESD, que quando na primeira gestão à frente da FEB, sobretudo já também na segunda, implantou um estudo sistemático, não era o ESD propriamente, mas um estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, para as pessoas que iam à federação, muitas vezes, só para verem os fenômenos mediúnicos. Naquela época, as reuniões, muitas delas eram públicas, as mediúnicas, por razões contextuais. Depois ele tenta trabalhar isso para tornar as reuniões nos moldes daquelas preconizadas antes por Allan Kardec, mais reservadas, como, aliás, acontecerá no futuro, no próprio movimento espírita. Então, o doutor Bezerra tinha toda uma preocupação nesse sentido, e ainda hoje, meu irmão, nós acompanhamos algumas vezes, quando participamos das reuniões do Conselho Federativo Nacional, da FEB, mensagens que nos eram encaminhadas por ele através da mediunidade de Divaldo Franco, sempre batendo na mesma tecla da necessidade imperiosa de nós sermos mais irmãos, mais afetuosos uns com os outros, mais amorosos. Esse é o nosso querido Bezerrão. E aí, para a gente ir já finalmente, uma pergunta que é assim, nas comemorações que houveram agora, sentimos como é grande e radiosa a presença de Bezerra no movimento espírita brasileiro e mundial. Você poderia ressaltar alguns pontos marcantes de Bezerra de Menezes espírito para o movimento espírita? Está perguntando em relação ao Bezerra de Menezes espírito, né? Para o movimento espírita brasileiro e mundial? Sem sombra de dúvida. É a Heloísa Borboleta, de Curitiba. Pronto, Heloísa. Eu estive em Curitiba, inclusive, há pouco tempo, no mês de agosto próximo passado. A Federação Espírita do Paraná completou, como dissemos, 120 anos.
Foi uma honra muito grande. E falamos a respeito do Dr. Bezerra de Menezes no seminário que fizemos de 3 horas, né? E foi pouco para falar dele. Mas o fato é que, conforme dissemos há pouco, na resposta à questão anterior, Dr. Bezerra de Menezes, desencarnado em 11 de abril de 1900, não parou de trabalhar. Já quase que imediatamente, nós temos várias notícias, inclusive mediúnicas dele, de muitos médios nem conhecidos hoje. Geminiano do Brasil, Luiz de França de Almeida Sá, a esposa dele, que foi um grande espírita, que desencarnou em 1903. Várias mensagens do Dr. Bezerra de Menezes. Citamos a Aura Celeste, que é conhecida do público do Rio Grande do Norte. Essa criatura extraordinária. Minha Adelaide Câmara, inclusive hoje, 16h30, nós temos um programa que não é sobre ela em si, mas é o Lá Áurea Celeste, que é uma casa de acolhimento no Rio de Janeiro, com o pessoal do céu, que você conhece muito bem, e o Lá Áurea Celeste, né, que é um trabalho que eles fazem lá há mais de 20 anos. Um amigo querido do Rio de Janeiro nos presenteou, quando estivemos no Rio pela última vez, em 2015, estivemos no Rio 2 vezes, 2008 e 2015, com uma coletânea de mensagens psicografadas da Aura Celeste, da autoria de Bezerra de Menezes. Ele, inclusive, assinava com o pseudônimo de Max. Então, ele vem trabalhando do mundo espiritual através de mensagens de vários médios, sem falar de Chico Xavier, que ele já começa a trabalhar a partir do início da mediunidade de Chico Xavier, em 1927, efetivamente a partir dos anos 1930, Divaldo Franco mais recentemente, por quem tem, através da sua psicofonia, de uma forma mais direta, com seus trejeitos, falado para nós, e quem está presente numa mensagem veiculada através de Divaldo, principalmente Divaldo, que eu tive a oportunidade de testemunhar, você percebe que há algo diferente. Às vezes você vê no vídeo é uma coisa, quando você está lá é outra totalmente diferente. O ambiente fica modificado, impregnado por um perfume invisível, extraordinário, né? Que você sente, você se emociona, não há como. Então nós temos tido notícias do Dr. Bezerra, aquele episódio conhecido de 11 de abril de 1950, nos 50 anos da desencarnação dele, comemorações que eram feitas no mundo espiritual, a possibilidade dele ir na direção de outros mundos, e ele opta por ficar na Terra, para confortar a alma da nacionalidade brasileira. Então, querida Luísa, é muito importante essa sua pergunta, porque nós continuamos a ter notícias diárias da ação do Dr. Bezerra de Menezes, onde o seu nome é gritado, onde o seu nome é chamado pelo desespero, muitas vezes, na maioria das vezes, já que a sua predileção é pelos filhos do Calvário, que somos todos nós, ele se faz presente, direta ou indiretamente, através dos seus mensageiros, da equipe que o assessora, que é uma equipe gigantesca, no Brasil, na América Latina, na Europa. Então, em toda parte do mundo, o Dr. Bezerra está atuando hoje como espírita. Então, mais livre até, né, porque não tem as limitações da matéria, os problemas físicos pelos quais ele passou. E vejam só, se esse espírito, em 13 anos, 14, mas efetivamente, 1886, até 1900, quando ele se declara espírita. Ele trabalhou em 14 anos. Nós estamos aqui, quase 200 anos depois do seu nascimento. Completados estarão em 2031, 200 anos do nascimento dele. Nós falamos dele, pelo que ele fez pelo movimento espírita em 14 anos. Imagine se ele tivesse começado mais cedo ou que ficasse na Terra por mais tempo. Partiu novo, 68 anos, né? Relativamente novo para os nossos dias. Então, com certeza, esse homem livre da matéria, ele tem feito o que ele faz pelo movimento espírita nacional, né? Para todos nós aí pelejando para a contribuição, sobretudo, da divulgação e, o que é mais importante, da vivência da mensagem espírita. Simplificando o simples, 1000 páginas foi pouco. Eu que o diga. Porque cada vez que eu vou conversando com você, e é interessante, que aí vai matutando aqui, né? Como é que ele conseguia isso? Quer dizer, para você botar isso tudo, não é 1000 páginas, tem que ser uma grande coleção, né? E eu acho que a maior coleção não são os livros que vão se escrever,
mas o grande exemplo que ele deixou e faz agora, né? Agora, principalmente agora, livre da matéria, como você falou, deve ser uma coisa fantástica. E com certeza ele atende a todos aqueles chamados, eu que o diga. Eu que o diga. A oração que sempre fazíamos e sempre temos, e a felicidade que nós tivemos de entrar pela porta de Bezerra de Menezes. Meu amigo, meu parque de diversão está chegando ao fim, porque, né? Mas a gente tem mais daqui a pouquinho, a minha cueca tem mais daqui a 15 dias, tem mais parque de diversão, porque isso para mim tem outra montanha-russa, né? Tem outra montanha-russa, tem um carrossel, tem um carrinho bate-volta, é uma alegria. Carrinho bate-volta eu gostava bastante. Meu amigo, olha, o cara diz assim, essa geração que viveu do Meteolático, do Neucide, e ainda está por aqui, pensa numa geração forte. Porque... E o Meteolático doía naquela época, ficava todo vermelhinho, né? Você, meu amigo, meu tio botou dentro de uma rural velha, entre velhos e novos, 18 pessoas, sem cinto de segurança, sem nada. A geração que... Velhos tempos, nossa geração. Maravilha. E aí, meu amigo, você nos brinda com a prece para a gente fazer o finalmente, repetindo que é um programa quinzenal. Na próxima semana, a gente reprisa esse programa e daqui a 15 dias, dentro das tabelas aí do nosso irmão, ver se ele consegue voltar aqui. Com maior alegria, querido. Com maior alegria. Maravilha, meu amigo. Nos brinde com a prece, por favor. Amorável Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades concedidas para que aproveitemos o tempo presente da nossa jornada terrestre para nos melhorarmos intelectual, moral, espiritualmente. Perdão, Senhor, ainda pelas nossas defecções morais, pelas oportunidades malbaratadas na nossa caminhada no rumo do teu aprisco da paz. Mas permite que possamos, Senhor, sob tua inspiração constante, através da ação dos nossos anjos guardiães, mensageiros do teu amor, perseverarmos, para que assim possamos dar cada vez mais passos céleres e firmes na tua direção. Guarda-nos, Mestre, sob teu amparo, no teu regaço paternal, hoje e sempre, que assim seja. Meu comandante. Meu filho, obrigado, viu, querido? Muito Desculpa obrigado. Aí o susto que eu lhe dou. E hoje eu estava bem meio ruim aqui na garganta, rapaz, peguei uma faringite, fiz até o teste da Covid para ver se não era Covid. Mas desta vez não foi não, viu? Maravilha. Então vamos lá, daqui a 15 dias se encontra. Valeu, se um beijo Deus quiser. Coração, um beijo, meu irmão. Tchau. Obrigado, querido. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.